Câmara dos Deputados recebeu ontem um requerimento do deputado Biratã Sanderson. O parlamentar quer convocar o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, para explicar os supostos vazamentos de dados sigilosos da Polícia Federal, nesse caso que envolve o banqueiro Daniel Vorcaro. A gente segue nesse assunto. Segundo Sanderson, há indícios de acessos indevidos a sistemas da PF, o que poderia ter comprometido o andamento das investigações. Para falar sobre o tema, o nosso contato agora é com o deputado Biratã Sanderson. Deputado, seja muito bem-vindo, bom dia, muito obrigado por nos atender. Bom dia, sempre uma satisfação falar com vocês. Deputado, quais são os indícios mais graves de vazamento dessas informações sigilosas da PF, nesse caso do Vorcaro? Pois é, eu ouvi agora o comentário, a análise do Constantino, e é exatamente isso. Uma organização criminosa de alta periculosidade, conduzida, chefiada por esse gangster chamado Daniel Vorcaro. Então, a investigação tem que ser feita com celeridade, seriedade, responsabilidade e de forma imparcial. Então, quando nós verificamos agora que pode ter vazamento de informações da investigação, nós precisamos ouvir o ministro da Justiça, que é o chefe da Polícia Federal. Ele está sob a sua subordinação à Polícia Federal. Nós não temos poderes, por exemplo, a Câmara não tem poderes para convocar o diretor-geral da Polícia Federal. Então, nós convocamos o chefe dele, que é o ministro da Justiça, para saber tudo. Estamos aí diante de um caso que é a ponta do iceberg só. Já pensou uma delação desse Daniel Vorcaro, um gangster que era um corruptor de agentes políticos e de autoridades de todos os poderes, poder judiciário, legislativo, executivo, da iniciativa privada também. Então, é urgente investigação séria, uma investigação responsável. Isso que nós temos assistido agora, a partir das operações da Polícia Federal e do ministro André Mendonça, nos dá até um certo ânimo em saber que vai ser investigado tudo. Mas, além disso, além da investigação da Polícia Federal, que está sendo presidida lá pelo André Mendonça, isso revela a necessidade de nós instaurarmos imediatamente a CPMI do Banco Master. Nós já temos as assinaturas e o pedido está na mesa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já parado, aliás, há muito tempo. Nós já teríamos que estar aí com os trabalhos em andamento nessa CPMI, para apurar tudo. Doa quem doer. Quem tem medo da verdade é porque quer esconder alguma coisa. Nós vimos que Vorcaro atuava não só em questões de crime de colarinho branco, em sonegação, em lavar de dinheiro, em ocultação de bens, atuava também usando jagunços para ameaçar, para quem sabe, né? Isso nós temos que investigar. Por isso a importância de nós, paralelamente, termos também a CPMI do Banco Master. Isso é fundamental para apurarmos tudo. O que abunda não prejudica. Se nós... mas a Polícia Federal está investigando. Se existe previsão constitucional do Congresso fazer investigações de forma excepcional, nós temos que utilizar esta ferramenta e quem está barrando, muito provavelmente está querendo esconder a verdade, e isso não é bom para o interesse público que está olhando para essa situação toda e vendo que estamos aí sim, como disse o Constantino mais uma vez, diante de uma máfia. Isso aí são ações próprias de mafiosos que atuam corrompendo, comprando agentes políticos, cooptando autoridades e, inclusive, com brutalidade e com violência, eliminando adversários. Eliminando, literalmente, mandando matar adversários. Participam dessa entrevista Rodrigo Constantino, que está aqui ao meu lado, e também a Guta Pini, que é quem faz a próxima pergunta para o senhor. Bom dia, deputado. Em relação a esse seu requerimento para ouvir o ministro da Justiça, porque, veja, o que foi noticiado, que a gente tem na decisão do ministro André Mendonça,
eles conseguiam acesso ao sistema do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e da Interpol e FBI também. E um desses capangas do Vorcaro era um ex-policial federal, um policial federal aposentado. E assim, ele tem os seus relacionamentos e talvez isso tenha favorecido. Mas parece também que para um acesso assim tão importante, tão profundo, ele teria tido também a viabilização por autoridades, talvez gente com mais influência, porque veja, só um policial federal conseguir chegar nesse nível de acesso, vocês apuram alguma coisa nesse sentido? Acham isso de alguma forma estranho? Porque veja, o próprio ex-ministro da Justiça, Lewandowski, também atuou com o Vorcaro. Tem essa questão do contrato dos 129 milhões de reais com a esposa de Alexandre de Moraes. Então, colocar tudo isso na conta de um ex-policial federal, diante de todo esse contexto, não me parece ser um caminho. Exatamente isso, Guta. Nós precisamos saber. Aliás, o ministro da Justiça anterior, Lewandowski, saiu fugido. Ele saiu correndo do Ministério da Justiça. E essa ação dele de escapar freneticamente do Ministério da Justiça chamou muito a nossa atenção. Ele não tem mais como ser convocado. Somente convidado, eles não vêm. Ele nem convocado ia, imagina convidado. Então, um instrumento constitucional que nós temos é convocar o ministro da Justiça atual para saber o que está sendo feito pelo Ministério da Justiça, se já foram instaurados inquéritos para apurar isso, se há sindicâncias internas dentro da Polícia Federal para verificar isso, porque um policial federal aposentado, quando ele perde o vínculo com a instituição, ele perde as matrículas, ele perde as senhas, os logins. Logo, ele não tinha mais acesso. Ele teria que buscar, através de alguma autoridade, essas informações, em qualquer uma dessas instituições. Então, o furo é mais embaixo, nós precisamos saber com seriedade, ninguém é ingênuo aqui achar que é uma questão isolada, isso pode ser, sim, uma situação maior do que nós imaginamos ainda, se é que dá para dizer que ainda pode ser maior, porque nós já estamos diante de um caso gigantesco de corrupção, de cooptação, de ameaça, de destruição da imagem de várias instituições, e por isso o ministro da Justiça vai ter que ir lá. Nós, na semana retrasada, eu mesmo, já tinha feito uma convocação desse ministro para ele falar sobre aquela apreensão de 10 toneladas de cocaína que saíram aqui do Brasil, foram apreendidos lá na Espanha. Aí o ministro da Justiça foi lá, conversou com o presidente da Comissão de Segurança Pública, né, chamou os deputados, foram lá e tal. Ele, não, deixa assim, né? Então ele já escapou de uma convocatória. Agora nesta não. Agora o ministro da Justiça vai ter que ir lá na Comissão de Segurança Pública, sentar ali e responder as perguntas dos deputados federais que querem saber muita coisa. Não só dessa situação relacionada ao Vorcaro, mas de outras situações, inclusive, se ele sabe o porquê da saída inopinada ou de última, nós nem sabíamos, quando viu o Lewandowski saiu, né, pulou a janela fora. Precisamos saber se o ministro da Justiça atual, então, sabe as razões que levaram o ministro Lewandowski, o anterior, a sair correndo do Ministério da Justiça. Ele vai ter que responder, afinal de contas, ninguém assume uma pasta sem ter comandos ou sem ter passagem de serviços ou de projetos do anterior. Tem que ter lá o secretário executivo, alguém deve ter dito, por que o ministro da Justiça, Lewandowski, saiu correndo do Ministério? Abandonou, inclusive, a PEC da Segurança Pública. Então, deputado... Nós aprovamos ontem a PEC da Segurança Pública, nós reformamos toda ela. Sim. Mas quem elaborou a PEC e fez discursos dizendo que tinha que aprovar e tarará, foi o Lewandowski. E então, ele abandona todos esses projetos e sai correndo, alegando questões pessoais. Então, muita coisa tem que ser respondida, muitas coisas devem ser respondidas e, por isso, o ministro da Justiça atual tem que ir lá na Comissão de Segurança Pública, sim. Eu tenho um questionamento para o senhor, deputado. O senhor mencionou aí alguns nomes. Esses nomes, numa eventual análise, comissão, enfim, para avaliar esse caso,
já tem nomes também, já foram incluídos alguns nomes. Eu pergunto isso para o senhor pelo seguinte: tem uma questão que é considerada fundamental por parte dos investigadores. Na decisão que nós tivemos acesso ontem, na decisão do ministro André Mendonça, ele menciona a existência de pessoas do alto escalão da República. Até agora, porém, o que apareceu publicamente envolve só os nomes ali de alguns integrantes do segundo, terceiro escalão, pessoas ligadas ali ao Banco Central, como a gente trouxe também, chamado alto escalão, que é justamente o que justificaria a permanência do inquérito lá no Supremo Tribunal Federal. Ainda não veio nenhum nome à tona. Pergunto ao senhor, nesse requerimento, o senhor incluiu nomes de integrantes do alto escalão da República? Não, porque nós só podemos, enquanto Congresso Nacional, enquanto Câmara dos Deputados, convocar ministros de Estado. Agora, nós, nessa inquirição que faremos ao ministro da Justiça, nós vamos perguntar para ele sobre uma série de situações. Afinal de contas, estão subordinadas a esse ministro várias autoridades. Nós precisamos saber. E primeiro saber também se ele tem algo a contribuir ou ele também vai entrar naquela estratégia do Lewandowski e de outros ministros ligados a Lula de fugirem das respostas, de escaparem. Então, a depender do posicionamento desse ministro da Justiça, nós vamos ter uma ou outra atuação. Mas, mais uma vez, é preciso registrar aqui, a CPMI do Banco Master tem que ser urgentemente instaurada. Nós já estamos perdendo tempo, inclusive perdendo, quem sabe, provas. Porque esses nomes do alto escalão da República serão levantados, serão identificados nessa CPMI. Nós vamos saber tudo. E eu digo mais, doa a quem doer. Direita, esquerda, centro, ladrão é ladrão, corrupto é corrupto e não tem cor partidária. Por isso que nós temos todo o interesse no menor tempo possível, porque se nós ficarmos aí aguardando a boa vontade do Davi Alcolumbre, nós vamos já entrarmos no período eleitoral, daí ele vai jogar, não, agora não dá para fazer CPI porque tem as eleições, então só para depois das eleições. E aí, essa é a estratégia deles. E nós não podemos aceitar. Ontem mesmo, durante as discussões lá da PEC da Segurança Pública, nós ali, vários deputados que compõem a chamada bancada da Segurança Pública, que na maioria são dos deputados do PL, firmamos posição, que nós temos que já, desde hoje, para cima do presidente do Congresso e do presidente da Câmara também, o presidente da Câmara tem influência junto ao presidente do Senado, para que essa CPMI seja o quanto antes instaurada. Quem não quer a verdade é justamente aqueles que querem esconder esse lamaçal, essa podridão toda que envolve Vorcaro, ele é o líder, claro, mas tem muitos corruptos, vendilhões, que estão ali aguardando uma oportunidade, entram no Congresso já para aguardar uma oportunidade para se venderem. Aí vai lá Vorcário, comprou vários e tal, e é isso que nós precisamos descobrir tudo. Poder Judiciário, tem essa questão aí do Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, esse Lewandowski também não pode escapar, porque nós precisamos saber tudo. O senhor acha que Daniel Vorcaro pode delatar a qualquer momento? Em qualquer momento, imediatamente não, porque ele foi preso ontem, né? Serão colhidos depoimentos, enfim, aí a defesa vai ter acesso ao inquérito, isso ainda pode demorar, né? Eu acho que, a depender do tempo que ele vai ficar preso, e com o André Mendonça ele vai ficar preso, aliás, o Vorcaro não era nem para estar solto, né? Porque ele mesmo com tornozeleira, imagina quanta gente ele ameaçou, quanta prova ele destruiu. E quantas autoridades foram ameaçadas por ele, autoridades que foram corrompidas. Então, deve vir uma delação, né? Mas isso deve demorar ainda, quem sabe, uns 30 dias, até que as coisas se encaminhem e ele compreenda que com um juiz sério, como é o caso do André Mendonça, ele pode apodrecer na cadeia. Obrigado pela sua participação aqui, deputado Biratã Sanderson. Bom dia para o senhor. Volte sempre, que seja em breve. Obrigado.